Bom dia para todos. Vamos começar a nossa aula. Deixa eu abrir aqui para a pessoa entrar, o Vinícius. Vamos começar a nossa aula de hoje. Tá aparecendo para vocês o quadro aí? Sim, professor. Tá, porque para mim aqui não está aparecendo. Estranho. Mas enfim. Vocês me avisem, tá? Qualquer coisa aí que vocês vejam que de alteração aí de configurações, etc., áudio, vídeo, me avisem, tá? Que a gente corrige aí no decorrer da aula, tá? Então hoje nós vamos iniciar a nossa parte de termodinâmica, de primeira lei da termodinâmica, né? Vamos fazer uma pequena dedução para ver de onde que vem essa ideia, né? Eu acredito que vocês já tenham visto, alguém já falou para vocês, talvez em Física 2 ou Física 1, né, sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu acho que isso vocês já devem ter uma ideia, mais ou menos, do que se trata, né? Então hoje nós vamos fazer uma pequena dedução para ver de onde que vem e vamos começar a partir de hoje a ver aplicações agora focadas mesmo em termodinâmica, né? E resolver problemas de termodinâmica com uso de tabelas, enfim, agora a gente vem vindo com tudo que a gente já aprendeu, né? E agora vamos chegar na primeira lei para sistemas e começar a trabalhar com a equação da primeira lei, com a equação de título, com equação com o uso de tabelas, né? Enfim, tudo que a gente já vem vendo, né? Tudo certo, gente? Tudo bem? Então, vamos começar aqui. Esse é o capítulo 5, né? Do nosso livro texto. Primeira lei da termodinâmica. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo o que eu quero hoje, porque isso aqui tem que ser bem explicado, né? Não dá para atropelar, mas na próxima aula a gente vai seguir falando disso. Depois vamos fazer exercícios e aí nós temos que ver uma avaliação, tá? Para o semestre. Então ainda não sei exatamente como é que a gente vai fazer. Eu aceito sugestões, inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão. Mas como a gente já havia conversado lá no início das aulas remotas, né? Fazer algum trabalho, alguma apresentação, provavelmente resolvendo algum problema que envolve essas teorias que nós estamos vendo aí, tá? Então acho que vai ser mais ou menos isso, não tem como fugir muito disso também. E provavelmente isso vai ficar para dezembro, né? Nós temos aula hoje. Deixa eu ver aqui, tem mais uma aula em novembro, eu acho, né, se eu não me engano. Não, tem mais duas, 20 e 27, tá? Eu acho que essas duas a gente percorre toda a teoria até chegar em primeira lei para sistema. Então vai ficar dezembro para fazer essa avaliação aí. Então vai ter tempo, acho que vai ter tempo razoável, né? Eu sei que vocês estão talvez aí sobrecarregados, mas então eu já estou me organizando para deixar dezembro só para fazer essa avaliação, tá? Não vai ter teoria, não vai ter lista, vai ter lista em função dos conteúdos que a gente já viu, né? As listas que já existem, tal, que vocês têm que estudar, mas não vou dar teoria nova nem nada, né? Inclusive as presenças de dezembro eu quero fazer em função da avaliação também. Ou seja, você vai fazer só uma coisa só, não vai ficar fazendo atividade para frequência e mais a avaliação em dezembro. Quero fazer só a avaliação e já vai contar para as duas coisas, tá? Pelo menos é a minha ideia. Estou fazendo isso em MacFlu também, Transcal, acho que é tranquilo. Para tentar desafogar aí vocês desse final de semestre, né? Certo, gente? Então, fazendo uma contextualização histórica, né?
Quando saía aquelas máquinas lá do século XVIII, o cara sentado em cima de uma caldeira, mas aquilo ali era um veículo, né? Onde todos tinham que andar a cavalo ou de charrete, o cara saía da oficina dele montado em cima de uma geringonça e aquilo ali estava gerando trabalho, né? E é ali que se criou a termodinâmica, como é que aquilo estava acontecendo, né? E aí os caras partiram para teorizar tudo isso, né? Então, as medições históricas, vou botar aqui, ó. Aí, pessoal, eu peço que interajam comigo, tá? Senão vai ficar um monólogo assim, meio, tipo, parece que eu tô falando sozinho, porque eu já tô aqui sozinho, entendeu? Então, se vocês não falarem comigo, vai ficar meio estranho, tá? Então, eu peço que qualquer dúvida que vocês tenham, pode abrir o microfone aí, pode me interromper sem problema nenhum, tá? Então, nós temos aqui, das medições que eram feitas, você tem uma medição de trabalho, basicamente que é força vezes uma distância, né? Ou seja, uma força sendo empurrada numa distância, né? Força vezes metro. E você tinha as medições de caloria, de calor, né? Medido em caloria. O que os caras tinham era isso aqui, né? Eles conseguiam medir trabalho, eles conseguiam medir energia térmica, né? Deixa eu sair da frente aqui. O que começaram a observar é que existia uma proporcionalidade. Tá? Por exemplo, eu tinha lá minha máquina térmica, se eu alterava algum parâmetro de caloria, de calor, de troca de calor, isso também se via uma alteração proporcional nas medições de trabalho, né? Então os caras viram que havia uma relação que inclusive era proporcional, né, entre energia térmica e trabalho. Foi assim que começou toda a história, tá? E aí, botando um pouco de matemática aqui, né? Vou botar aqui observações. Análogas levaram a que vai ser a integral cíclica do calor trocado sendo igual à integral cíclica do trabalho, tá? Já viram isso aqui, integral cíclica? Vocês estão familiarizados com isso? Eu não sei se vocês chegaram a abordar isso de uma forma mais aprofundada lá em cálculo, né? Mas nada mais é do que uma integral que você calcula que percorre um caminho que volta para a origem, ou seja, você está percorrendo um ciclo, né? Ou seja, você sai de um ponto, pode fazer a volta que você quiser, faz a volta ao mundo, mas volta no mesmo ponto, né? E você calcula alguma quantidade nesse caminho, né? Por isso que a gente chama de integral cíclica, né? Você está calculando uma integral, mas o caminho é cíclico, né? Você volta para o mesmo lugar. Tá? Então eles observaram que as variações de troca de calor, né, tinham que ser iguais às variações de trabalho, ou seja, o que estava sendo gerado aparentemente do nada ou sumindo de energia térmica tinha que ser o que estava sendo produzido de trabalho. Isso aqui no sistema SI, tá, gente?
onde você tem a mesma unidade para os dois, né? Você tem Joule para os dois. Se você tiver em outra unidade, você tem que ter um fator de proporcionalidade ali, tá? Uma constante, né? Mas se você está no sistema SI, onde Joule serve tanto para calor quanto para trabalho, você não precisa desse fator de proporcionalidade, tá? Certo? Então, então vamos ver a primeira lei. Como é que isso aqui se desdobra, né? Para que a gente chegue numa equação que possa ser usada não só para um ciclo, porque eu não estou muitas vezes interessado em saber o ciclo, eu quero saber o que ocorre num processo, do estado 1 para o estado 2, né? Não necessariamente que eu tenha que voltar para o estado 1 para ver quais são as quantidades que se transformaram ou se conservaram, não. Eu quero saber só o que acontece do estado 1 para o estado 2. Então eu estou num processo. Mas aqui ainda a conceituação está num ciclo, tá? Então, vamos fazer, aqui é o 5.2, acompanhando o livro, né? Vamos botar aqui para aproveitar bem o meu quadro. 5.2, que é primeira lei para uma mudança de estado. Primeira lei para, botar aqui, mudança de estado num sistema, tá? Nós estamos aqui num sistema, tá? A gente ainda não vai abordar a questão de volume de controle. Ela vai surgir, mas a gente vai falar disso no segundo semestre, tá? Certo, gente? Então eu vou colocar aqui uma pequena dedução, onde a gente vai supor o seguinte. Tá tudo certo aí? Vocês estão acompanhando? Vamos colocar aqui o nosso... Tudo certo? Tá, beleza. Então com um cafezinho aí, já tomaram um café, chimarrão, né? Essa é a vantagem da aula remota. Você pode ter um cafezinho do lado, um chimarrão, né? Menos Netflix, né? Sugiro que vocês desinstalem o aplicativo da Netflix no celular de vocês, tá? Deixa para assistir Netflix quando acabar a pandemia, né? Então vamos supor aqui que nós estamos no estado 1 e eu quero ir para o estado 2. Ok? Como é que eu vou? Eu posso ir por esse caminho, né? Vamos chamar isso aqui de A. Ok? E eu volto por B. Vou A e volto por B. Estou fazendo um ciclo, tá? Mas eu poderia ir por C também, né? Então, estou colocando a situação onde eu tenho diferentes caminhos, mas que percorrem um ciclo. Estou indo de 1 para 2 e voltando para 1, tá? Então vamos ver cada uma dessas situações. Então, quando vai por A, eu estou indo por A e estou voltando por B, tá? Então vamos colocar aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Proporcionalidade. Vamos aproveitar bem o quadro. Então, primeira situação. Vai por A
e volta por B. Tá? Vamos ver como é que ficam as integrais cíclicas nesse caso. Então, eu estou tendo integral de 1 para 2, né? Da variação de calor em A, tá? A variação de calor que houve em A, certo? E aí eu vou voltar para percorrer o ciclo, vou voltar para 1. Então, mais a variação de calor no percurso B, e aí de 2 para 1, né? Essa aqui nada mais é do que a integral cíclica, é isso aqui, tá? Desdobrado em cada percurso, né? Essa é a ideia da integral cíclica, você vai e volta para o mesmo lugar. E aí você calcula a integral em todo o caminho que você fez para voltar para o lugar que você estava, tá? Então, só desdobramos em duas aqui, mas esses dois termos aqui são esse aqui, tá? Acho que alguém está querendo entrar aqui. Beleza. Ok, gente? Tá. Então, seguindo a linha aqui da integral cíclica, isso aqui tem que ser igual a o quê? Integral cíclica do trabalho de A mais integral cíclica de 2 para 1 do trabalho em B. Concordam? Desdobramos também a integral do trabalho aqui. Integral cíclica, né? Ok. Agora nós vamos ir por C e voltar por B. 2. Vai por C, volta por B. Tá? Se eu for por C, então, como é que fica a minha integral do calor? De 1 para 2, variação de calor de C, mais integral de 2 para 1, variação do calor, volta por B, né? Tem que ser igual a integral de 1 para 2, variação do trabalho em C, mais a integral de 2 para 1, variação do trabalho em B, que volta por B. É isso, né? Estão acompanhando? Veja que isso aqui nada mais é do que um desdobramento disso aqui, ó. Que por sua vez vem de uma observação física. Eu observei fisicamente uma proporcionalidade entre as trocas de calor e trabalho, que nada mais é do que uma conservação de energia. Tá? Porque se eu faço uma integral cíclica de calor, o calor que está sendo gerado, que está surgindo ou sumindo, ou saindo, melhor dizendo, ele não pode sumir, né? Ou seja, a energia não se cria do nada, nem some do nada, para o nada, né? Então, para onde que está indo essa energia? Onde vem essa energia? Quando isso aqui é diferente de zero, né? Bom, tem um outro cara que está fazendo essa negociação, vamos dizer, né? Que é o trabalho. Então, eu tenho uma relação de calor e trabalho diretamente proporcional. Só isso que foi observado. Isso aqui está se desdobrando nisso aqui que vai gerar a primeira lei, como a gente vai ver. Tá? Então eu fui por dois caminhos e voltei por B. Vamos diminuir uma da outra, né? Então vai ficar, aqui vai cair fora, porque eu voltei pelo mesmo caminho, né? Então vai ficar, vou botar em azul aqui, 1 menos o 2, tá? Então nós vamos ter integral de 1 para 2 do calor em A menos
integral de 1 para 2 do calor em C tem que ser igual a integral de 1 para 2 do trabalho em A menos integral, ou 2 aqui, vamos ver o que é que se cancela aqui. Se cancela o B, tá, 1 para 2 em A, tá certo? Mais ou menos integral de C. É isso, né? Vamos juntar aqui integral de 1 para 2 de del Q A menos integral menos delta do trabalho em A, tá? Joga para o outro lado aqui e esse aqui você joga para cá, tem que ser igual a integral de 1 para 2 de trabalho, não é trabalho, é o calor no percurso C menos o trabalho em C. Opa, chegamos em alguma coisa aqui. O que nós chegamos? Se eu diminuir a quantidade, aqui nós estamos não mais num ciclo, nós estamos num processo, ou seja, estamos indo só de 1 para 2, tá? Estou indo de 1 para 2, tanto aqui quanto aqui, tá? Porque a volta se cancelou, né? Mas nós chegamos num resultado. Se eu pegar a quantidade de calor e diminuir da quantidade de trabalho, essa subtração se conserva, ela é invariante. Não importa se eu vou por A ou vou por C. Esse é o resultado dessa dedução simples aqui, mas que prova que o ΔQ depende do percurso. ΔW também, trabalho. Mas se eu diminuir um do outro, calor do trabalho, isso não depende do percurso, depende só dos estados. Da mudança do estado 1 para o estado 2. Vocês estão acompanhando? Isso aqui é uma invariância, tá? Bom, mas então chegamos em alguma coisa, porque vocês lembram que a gente falava que essas quantidades aqui, ΔQ e ΔW, trabalho e calor, são variáveis de linha, vocês lembram? E que elas dependem do percurso, né? Isso foi falado nas últimas aulas, quando a gente falou de trabalho e calor, né? Funções de linha, vocês lembram? Né? Ou seja, depende do percurso. Mas essa quantidade aqui não depende do percurso. Está provado aqui, ó, não importa se eu vou por A ou por C, a quantidade tem que ser a mesma. Então veja o que está acontecendo. Duas propriedades de linha, ou a relação entre duas propriedades, uma menos a outra, gera uma função de ponto. Opa, peraí, tem uma coisa muito importante acontecendo aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui, escrever isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Deixar o gráfico por enquanto. Tá aqui. Vou botar aqui, ó, a relação entre duas funções de linha. Oi.
botar entre parênteses aqui ainda, ΔQ e ΔW, gera uma função de ponto. Tá? Por que eu sei que a função vai ser de ponto? Porque há uma invariância. Não depende se eu vou por A ou por C. O valor tem que ser o mesmo. Tá? Então, bota aqui, ó, a quantidade ΔQ menos ΔW é uma função de ponto, tá? Então veja bem, eu tenho duas propriedades, uma relação entre propriedades termodinâmicas, que também é uma propriedade, ou seja, qualquer relação entre propriedades gera uma propriedade, certo? Agora, se essa propriedade vai servir para alguma coisa ou não, aí eu não sei. Mas aqui é um caso especial. Por quê? A relação entre propriedades que são funções de linha estão gerando uma função de ponto. Né? O que é uma função de ponto? Que só depende dos pontos, não depende do percurso. Tá? Então, esta propriedade, vou colocar aqui, ó. Ou melhor, esta quantidade ou propriedade, tá? Bota entre parênteses, propriedade é quem? Vai ser a nossa famigerada energia interna. Tá? Então, veja bem o que nós vamos fazer. Eu vou pegar ΔQ menos ΔW. Se isso aqui é uma quantidade que se conserva, quando eu digo quantidade que se conserva, eu quero dizer essa quantidade aqui não é que ela se conserva assim, que não muda. Isso aqui não é uma constante. O que eu quero dizer é que essa quantidade não depende do caminho. Tá? Acho que alguém está querendo entrar aqui. Tá? Essa quantidade não depende do caminho. Certo? E vai ser então uma função de ponto. Então isso aqui vai dar origem a uma nova propriedade. Quem é a propriedade? D. É a própria energia interna. Vocês entenderam? Porque se eu estou fazendo um balanço de energia aqui e estou vendo o que de calor que está virando trabalho e vice-versa, e essa quantidade aqui não depende do percurso, então isso aqui só pode ser algo relacionado à energia contida no sistema. Vocês entendem? Ou seja, as variações entre trabalho e calor, e agora nós estamos em processo, né? Estou indo de 1 para 2, por exemplo. Né? Então, o que mudou de 1 para 2? Bom, o que mudou da relação entre trabalho e calor foi a energia interna do sistema. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira lei da termodinâmica. Tá? Daí que surge a primeira lei.
Os caras observaram que essa quantidade aqui não depende do percurso e associaram isso com a ideia de energia interna, tá? Ou de energia do sistema, né? Aqui ainda, cuidado que aqui ainda não é energia. Vamos colocar aqui então. Vamos colocar aqui energia do sistema, tá? Para não confundir. É o DE. DEzão é a energia do sistema. Ok, gente? Tudo tranquilo até aqui? A gente só vai reescrever. Então, ΔQ como sendo a variação da energia menos ou mais o trabalho. Tá? Isso aqui integrando vai te dar o Qzão de 1 para 2 igual a... deixa eu ver só deixar como é que está exatamente aqui. E2 menos E1 mais trabalho de 1 para 2. Talvez é assim que vocês viram a primeira lei. Então vejam que, por que aqui está Qzão de 1 para 2 e Wzão de 1 para 2? Porque são funções de linha. Tá? Por que aqui está E2 menos E1? Porque quando eu integrei DE é uma função de ponto, só depende dos estados 1 e 2. Tipo volume específico, por exemplo. Né? Volume específico não depende do percurso que levou o volume de 1 para 2. Né? Então, aparece como essa diferença aqui, E2 menos E1. O que não acontece com o trabalho, porque o trabalho com trabalho e com calor, que são funções de linha. Tá? Certo? Mas vamos ver quem é esse E. Né? Significado de E. Tá? Até aí tudo certo, gente? Me faça uma pergunta aí. Vocês estão muito quietinhos. Ninguém tem pergunta para fazer? Para mim tá tudo certo. Tá, tranquilo? Significado físico do Ezão. Tá? Fisicamente, o que o Ezão está representando? Tá? Então, ele representa toda a energia do sistema em um dado estado de equilíbrio. Tá? Então, ele representa do sistema em um dado estado Estamos falando de estados de equilíbrio, tá? Então, quem é E2? E2 é toda a energia do sistema no estado 2. Quem é E1? É toda a energia no estado 1. Não, pensei que alguém estava querendo entrar. Então, essa diferencial aqui, quem é? Só pode ser as relações que vão existir entre trabalho e calor. Vocês entendem? Ou seja, o que está variando entre trabalho e calor é o que está variando da energia do sistema. Tá?
Então a ideia é simples, né? É uma lei de conservação de energia, tá? Por isso que é uma lei, assim, isso não foi gerado a partir de uma dedução lógica, né? Isso foi criado a partir de observações experimentais, então a gente chama de lei, tá? Mas é uma lei de conservação de energia, uma lei inquebrável, né? Porque você só está igualando energias que se conservam aqui, tá? Então vou botar aqui, ó. Essa energia, ela pode aparecer de várias formas. Vocês concordam? Energia interna. Energia é um conceito bastante geral, né? O que é energia, né? Pode ser energia cinética, energia potencial, que mais? Energia que vem do movimento. Movimentação, vibrações, né, etc., de moléculas. Vou botar aqui movimento, vibração das moléculas. Que mais? Energia química. Energia atômica. Energia do átomo. Etc. O etc. Que é o que quer dizer que tudo se empurra lá para dentro, tá? O que é energia? Energia é tudo que você quiser que seja, tá? Criou um conceito novo que está relacionado com energia, joga lá para dentro, tá? Mas para nós é interessante a gente fazer pequenas divisões, que é o seguinte. Eu vou dizer que a energia, eu vou fazer pelo menos uma subdivisão aqui, duas subdivisões, que eu vou dizer que essa energia vai ser energia interna, tá? Mais uma energia cinética, mais uma energia potencial. Ok? Vou chamar isso aqui de U. Vou chamar isso aqui de energia cinética e isso aqui de energia potencial. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Nada mais do que separando os termos cinéticos e potenciais, que esses nos interessam do ponto de vista de cálculo. Agora, o resto, se está ocorrendo uma reação química, ou não necessariamente ocorrendo uma reação química, se tivesse ocorrendo seria interessante também para nós. Mas eu quero dizer, a energia que tu tem ali em função de ligações químicas em estados de equilíbrio não nos interessa, né? Ou energias atômicas, enfim. Do ponto de vista de termodinâmica clássica, tu não precisa saber esses valores discriminados, né? Então eu empurro tudo com a barriga num conceito que eu chamo de energia interna. E eu só vou separar a cinética da potencial, que essa me interessa. Se o meu sistema tiver em movimento, ou se ele tiver uma diferença de altura, bom, aí eu vou ter que calcular isso, né? Certo, gente? Então, jogando isso aqui na primeira lei, como é que vai ficar? Então, ΔQ, né, vai ser igual a um dU mais uma diferencial da energia cinética mais uma diferencial da energia potencial
mais a variação de trabalho. Entenderam? Onde antes existia o E, agora eu fiz uma subdivisão e criei o U, que eu vou chamar de energia interna, que na verdade vem do Ezão, onde eu só subtraí os termos cinéticos e potenciais, porque eu vou achar expressões para esses termos. Tá? E aí todo o resto fica atrelado à questão da energia interna. Tá? Então tem a energia do sistema, que é toda a energia, e tem a energia interna, tá? Que é, vamos dizer, a energia que eu sei que está ali, mas que vamos dizer, eu não calculo ela de forma pormenorizada como eu vou fazer em função da cinética e da potencial. Essa energia, esse usão aqui vai vir das tabelas termodinâmicas. Já deve ter visto lá que tem lá uma coluna nas tabelas chamada energia interna. Aquela coluna lá da tabela é esse U aqui. Uzinho, né? Que daí isso aqui, esse Uzão ainda está em função da massa do sistema. Lá na tabela vai estar em função específica, né? Então vai ser energia interna específica. Tá? Ok, gente? Tudo certo? Que horas são? Meu Deus, 10 para as 9 já. Tá, mas eu acho que dá. Vou ser rápido aqui. Tá? Sugiro que vocês leiam um livro lá, tá? Tá bem explicadinho lá no livro, ainda mais se você pegar uma versão aí mais atual, uma edição melhor, da 8ª edição, por exemplo. Melhor, eu digo no sentido de ilustrações, né? Talvez esteja até melhor explicado lá. Mas a teoria é a mesma. Inclusive, se você pegar, eu já comparei certos parágrafos, você pega da 5ª edição, tem parágrafos que são exatamente iguais, tá? Porque a teoria não muda, a teoria é a mesma. Inclusive, a explicação é praticamente a mesma, tá? Tá, então vamos ter que achar expressões para energia cinética e potencial. Tá? Para energia cinética, vamos fazer uma pequena dedução aqui, que é, vamos colocar o sistema em repouso. O sistema em repouso, vou aplicar uma força horizontal. Horizontal, tá? E não há transferência de calor. Não há transferência de calor. Então, nessas condições, eu vou aplicar a primeira lei. Tá? Então, quem vai ser a primeira lei? Não há transferência de calor. Isso aqui é zero. Tá? Não há trabalho. Desculpa, vai haver trabalho, mas não. Isso aqui é horizontal, então não vai ter energia potencial. Tá? Não há troca de calor, a energia aqui vai ser zero. Aqui vai ser zero. Então eu estou isolando a situação onde todo o trabalho vai ser a energia cinética. E aí eu vou ver se eu acho uma expressão para energia cinética. Então, todo o trabalho aqui vai ser o menos F vezes dx, né? Conceito genérico de trabalho, né? Uma força vezes uma distância. Tá?
Isso aqui eu vou dizer que é menos a minha derivada da energia cinética. Tá? Mas quem é força? Força é massa vezes aceleração, que é massa vezes dV dt, que é massa vezes dx dt, desculpa, dv dx dx dt, né? Quem faz McFlu lá já viu isso aqui, a gente deduz, né, para colocar em termos da variável espacial, né? Ou seja, eu tenho a força está em função de x, mas eu coloco aqui na equação de força de massa vezes aceleração, mas a aceleração está em função do tempo, né? Mas a minha referência está em função de x. Como é que eu resolvo esse problema? É dv dx, mas dx depende do tempo. Então é dv dx, regra da cadeia, dx dt. Tá? Acompanharam aí? Daí vai sair o seguinte, esse dx dt é o próprio v, concorda? Dx dt, variação da posição em função do tempo. Isso é velocidade, isso é o próprio v. Tá? Então, jogando isso aqui, nós vamos ter que a integral do trabalho vai ser... não, trabalho não precisa mais colocar agora. Vamos colocar já em função direto da energia cinética. D da energia cinética vai ser o próprio f dx. O f a gente joga isso aqui, que é m v dv dx, né? mv dv dx, isso aqui dx, então vai ficar d energia cinética igual a mv dv. Tá? Isso aqui nós vamos integrar v dv, né? v ao quadrado sobre 2. Então isso aqui vai te dar uma energia cinética de 1/2 de mv ao quadrado. Opa! Isso aqui é familiar para vocês, né? Energia cinética 1/2 de mv quadrado. É daqui que sai. Okay? Não é daqui que sai. Isso aqui é uma forma de você encontrar esse resultado. Existem infinitas outras formas de vocês relacionar energia cinética com mv quadrado sobre 2. Tá? Então agora o nosso termo que antes estava em aberto, isso aqui vai ser energia cinética. Ok? Para a energia potencial a gente faz uma relação análoga. Deixa eu colocar aqui. Vou deixar só a equação aqui embaixo para poder explicar. Para a energia potencial, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então a força atua verticalmente, né? Delta Q é 0, certo? Delta U, du é 0 também, tá?
Então você vai ter que toda a integral do trabalho tem que ser menos f dz, tá? Atua verticalmente em z. Coloca aqui f dz, que é igual a menos a diferencial de P. Tudo certo, gente? Estão acompanhando aí? Tudo bem? Tudo certo? Tá? Nesse caso, quem é a força? Massa vezes aceleração, só que é a aceleração da gravidade. Então você vai ter que dP é mg dz. Tá? Então a minha energia potencial vai ser, integrando, né? Vai ser mg dz, integra aqui, integra dos dois lados. Você vai ter que, isso aqui vai ser, vamos colocar energia potencial. Energia potencial 2 menos energia potencial 1 vai ser mg z2 menos z1. Aqui também na cinética nós podemos colocar dessa forma, né? Ou seja, energia cinética 2 menos energia cinética 1 vai ser m sobre 2 V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Tá? Eu dei uma acelerada aqui, mas essas deduções estão no livro e são deduções bem genéricas, então o que importa são os resultados que foram encontrados. E agora a gente vai colocar isso na primeira lei. Certo? E vamos chegar nisso aqui, que vai ser, então, Qzão de 1 para 2 vai ser igual a trabalho de 1 para 2. Não, bota a energia interna primeiro. O 2 menos o 1, certo? Mais o termo cinético, mais m, V2 menos V1 ao quadrado, mais o termo potencial, mg Z2 menos Z1, mais o trabalho de 1 para 2. Agora está aí a primeira lei completa. Separado da energia total do sistema, eu separei a cinética potencial, achei expressões para elas, e o que sobrou eu disse que era energia interna, usão, tá? E agora vamos ver quem é. Professor, só uma Diga. dúvida. O Diga. Z da equação da energia potencial seria deslocamento? Isso é diferença de altura. Por exemplo, se eu estou aqui no estado 1 e elevo o meu sistema para o estado 2, tá? Eu exerci trabalho nele. Isso vai... Certo. Ou seja, não é que eu exerci trabalho, desculpa. Eu alterei a energia do sistema, porque eu adicionei uma energia potencial. O inverso é verdade. Se eu tiver aqui DC, eu estou reduzindo uma energia potencial. Entendeu? Então, essas relações de altura, de energia potencial, estão previstas nesse termo. Então, por isso que a gente chama Z2 menos Z1. É a diferença de altura. Tá? Certo? Então, nós temos aqui energia interna, uma propriedade termodinâmica.
das mais importantes, eu diria, né? Se você olhar lá na tabela, você vai ter uma coluna só de energia interna. Tá? Só que vai aparecer lá, né, de forma específica, né? Então você vai ter, ela vai ser, vamos colocar aqui, uma propriedade extensiva, quem é que lembra? O caretão tem no saco. Quem é que lembra? Propriedade extensiva. O que é, gente? Quem é que lembra? Vocês não lembram? A gente não falou mais, né? Propriedade extensiva, ela depende da massa, tá? Da massa do sistema. Por exemplo, temperatura. Temperatura não é uma propriedade extensiva. Se você dividir o sistema no meio, a temperatura vai continuar a mesma. O que não é o caso da energia interna. Se você dividir o sistema no meio, a massa, você divide a energia também. Tá? Então ela é uma propriedade extensiva. Ok? Vou escrever melhor aqui. Propriedade extensiva. Tá? E nós vamos ter o Uzinho, que é a energia interna específica. Tá? Energia interna específica. Que é a usão. Deixa eu colocar aqui primeiro. O total vai ser o líquido mais o do vapor. Isso aqui para o caso bifásico, né? Então quem vai ser meu Uzinho? É o M vezes o Uzinho. Vai ser o M vezes o U de líquido. Mais M vezes o Uzinho de vapor. Certo? Então, os valores que vocês vão achar nas tabelas são os Uzinhos, tá? O que está lá na tabela é o Uzinho. Certo, gente? Aqui, faltou aqui a massa de líquido, tá? Massa de líquido mais a massa de vapor. Tá? E todas as relações entre título e quantidades de líquido e vapor, né, vão continuar valendo, porque é uma propriedade, é uma função de ponto. Tá? Depende só dos estados de equilíbrio, estado 1 e estado 2. Então, você vai ter as relações que vocês tinham para volume específico, né? Vai ter também para energia interna. Lembram? Então agora é uma equação a mais que você vai poder usar na hora de determinar as propriedades, né? Assim como antes você tinha o Vzinho, né? Que era o V de líquido mais o V de líquido vapor, que você usava para calcular as quantidades dentro de um estado bifásico, agora você tem também energia interna. Então está lá a coluna de energia interna. Agora você pode trabalhar com volume específico e com energia interna. Legal, né?
Mais uma coluna para você trabalhar. Certo, gente? Então, entenderam de onde vem a primeira lei? Da onde que se criou a ideia de energia, que depois virou energia interna, e é o que está lá na tabela termodinâmica, Uzinho. Certo, gente? Então eu sei que já estourou meu tempo aqui, já é 9h05. Eu quero dar um exemplo, mas não vai dar tempo, né? Eu tenho que respeitar o horário aí, tá? Mas na próxima aula a gente vai fazer um exemplo. Agora chegamos aqui na primeira lei, vamos usar a primeira lei e vamos sair fazendo exemplo de aplicação da primeira lei de termodinâmica para sistemas. Nós estamos em sistemas ainda, tá? Depois a gente vai ver que isso aqui se desdobra para situações de volume de controle também, onde eu tenho fluxos passando, tá? Que é uma situação, vamos dizer, mais real de máquinas térmicas, né? Por exemplo, dá para avaliar processos no ar-condicionado, né? Numa bomba de calor, né? Uma caldeira, né? Certo, gente? Então, dúvidas? Eu dei uma acelerada aí, tá? Mas que às vezes tem que ser, porque senão a gente não consegue vencer o conteúdo, tá? Tudo certo? Dúvidas? Vocês não perguntaram nada? Teve uma pergunta só, uma ou duas. Tudo bem? Vocês estão aí? Sim, sim. Só que esse que tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá. Então é daí que vem a primeira lei. Uma invariância com relação ao caminho da quantidade Q menos W. Isso gera energia interna, mais os termos cinéticos e potenciais, e isso dá vida para a primeira lei da termodinâmica. Tá? Daí que sai. E agora nós vamos começar a calcular relações que envolvem a primeira lei. Uma equação a mais, estamos criando equações para trabalhar. Tá? Certo, gente? Então, se não tem mais perguntas, vamos ficar por aqui hoje. Eu não vou colocar atividade, tá? Então, na próxima aula a gente faz o mesmo esquema, pega uma atividade que vai valer pelas 2 aulas. Certo? Então, se não tem mais dúvidas, se não há dúvidas, vamos ficar por aqui. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção. Bom fim de semana para todos, tá? E descansem e estudem, tá? Não necessariamente nessa ordem, estudem e descansem, né? Mas não descansem muito, né? Descansem o suficiente para continuar seguindo, tá? Certo, gente? Então, obrigado pela atenção e até semana que vem. Valeu, professor.